A todos vocês que estão com a gente aqui no Visão 360, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Está entrando no ar a edição de hoje aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Hoje vamos falar sobre dinheiro. Quem não gosta, quem não precisa, mas como conquistá-lo, hein? Mercado financeiro e as melhores estratégias para quem busca proteger o patrimônio, fazer o dinheiro render e planejar o futuro, de repente, com mais segurança. Num cenário de oscilações econômicas, mudanças nas taxas de juros e novas oportunidades de investimento, cresce o interesse dos brasileiros por aplicações financeiras mais rentáveis e adequadas a diferentes perfis de investidores. Mas atenção, estamos falando também de um público que não tem exatamente uma educação financeira. Na nossa conversa de hoje, as principais opções disponíveis no mercado: renda fixa, fundos de investimento, ações e outros ativos que fazem parte do planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo. No nosso bate-papo também destacamos a importância da educação financeira, da diversificação dos investimentos e da análise de riscos para a tomada de decisões mais seguras e consistentes. No momento em que o acesso à informação e as próprias plataformas de investimento, nunca foram tão amplas. Entender o funcionamento do mercado financeiro é cada vez mais essencial para quem deseja investir. Então, para falarmos de tendências, oportunidades e os desafios do universo dos investimentos no Brasil, o nosso convidado de hoje é o engenheiro de produção e educador financeiro, José Mânica. Muito obrigado pela presença aqui no Visão 360. Bem-vindo. Show de bola, eu que agradeço. Bom, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Eu espero que a gente consiga, contribuir, trazer um pouco mais, descomplicar esse assunto que ele parece complicado, mas dá para trazer de forma mais simples para que realmente a gente consiga agregar valor e as pessoas consigam entender o que fazer com o seu dinheiro, da melhor forma possível. Pois então, Mônica, eu vou cometer essa inconfidência. Antes do programa, a gente comentava aqui, a gente tem que falar de um jeito que seja acessível. E ele me respondeu, não, mas se não for assim, até as pessoas que entendem do assunto, elas se complicam. Então, tem que ser o mais simples, mas, é claro, de uma forma instrutiva, porque a gente precisa entender e aprender. É um processo que não é fácil, tá? Principalmente para quem é mais velho que nem eu. Mas eu não perco a esperança. Então, o José Mânica está aqui para nos ajudar neste momento. Antes disso, as informações do dia no Momento 360. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. Entre os alvos está o senador Jacques Wagner, além do empresário Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno. A apuração busca esclarecer se houve atuação política em favor de interesses do grupo financeiro em troca de supostas vantagens indevidas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 3 estados, além da adoção de medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Os investigados negam irregularidades e o caso segue sob investigação. A imagem que apareceu aí de Daniel Vorcaro, por quê? Porque estes 2 investigados teriam ligações diretas. Isso é muito sério, é muito preocupante. Temos aqui um político, de longa estrada, inclusive, na vida política, E o governo do Rio Grande do Sul lançou o programa Prepara RS El Ninho, iniciativa voltada à preparação dos municípios para possíveis eventos climáticos extremos entre 2026 e 2027.
A ação inclui a entrega de diagnósticos preliminares para 25 cidades consideradas prioritárias, identificando áreas vulneráveis a alagamentos e deslizamentos. O Estado também apresentou uma plataforma para cadastro de voluntários da Defesa Civil. Segundo o Executivo, os efeitos do El Niño devem começar a ser percebidos com maior gravidade na primavera de 2026, com pico previsto entre outubro deste ano e janeiro de 2027. A estratégia busca ampliar a capacidade de resposta diante de fenômenos semelhantes aos registrados durante as enchentes de 2024. Inclusive, essas imagens são daquele terrível momento. E as operações de dragagem realizadas pelo DEMAI retiraram mais de 53 mil metros cúbicos de sedimentos e resíduos dos arroios de Porto Alegre entre janeiro e junho deste ano. O volume equivale a mais de 20 piscinas olímpicas e tem como objetivo melhorar o escoamento da água e reduzir os riscos de alagamentos durante períodos de chuva intensa. Os trabalhos aconteceram em diferentes regiões da capital, incluindo áreas das zonas norte e sul. A Prefeitura destaca que as ações fazem parte de um programa permanente de manutenção da drenagem urbana. Desde a retomada dos serviços, em 2022, a retirada de materiais acumulados tem sido intensificada nos principais cursos de água da cidade. Vamos ao intervalo? Em seguida, voltamos para falar de aplicações financeiras, investimentos, proteção de patrimônio, educação financeira. Eu tenho certeza que é um assunto que interessa a muita gente que está aí nos acompanhando agora. Então é rapidinho, logo depois do intervalo a gente volta aqui no Visão 360. Hoje no Visão 360 vamos falar de investimentos, aplicações financeiras, educação financeira, algo que o Brasil deixa muito a desejar, como em várias outras áreas, mas estamos falando de um fator fundamental. Muitas famílias sequer conseguem se planejar para enfrentar o mês. Quem diria para fazer investimentos? Mas enfim, isso é um processo inclusive educativo. São assuntos que nós vamos conversar com o José Mânica, que é engenheiro de produção e educador financeiro. Mais uma vez, muito obrigado, Mânica. E deixa eu te perguntar, qualquer pessoa pode investir, eu estou dizendo assim, ó, quem tem o mínimo de possibilidade, tá? Porque tem gente, eu reconheço realmente que não é aí questão de planejamento, é que o dinheiro é curto mesmo para um mês que parece muito grande. Mas quem tem essa possibilidade, não interessa a faixa de recursos, sempre há uma possibilidade? O investimento, né, de um tempo para cá, assim como a informação, assim como a internet, se tornou cada vez mais acessível para a população. A grande questão é que nem sempre no nosso dia a dia a gente tem isso como uma prioridade. Cada vez mais, né, hoje está democrático fazer investimentos, ter planejamento financeiro, ter acesso a informações do mercado financeiro. Então, hoje, tem investimentos que a gente consegue. Por exemplo, no Tesouro Direto, os valores mínimos para investimentos são baixos. Né? Hoje, quem quiser comprar ações, com menos de R$100, as pessoas estão comprando ações. Mas o que a gente vê é que, dando um passo atrás, o problema, né, hoje para o Brasil e, né, hoje para os brasileiros não é necessariamente o acesso, o montante inicial que é necessário para fazer o investimento, mas sim o quanto que é importante na nossa vida. Né? A gente não foi instruído, né, de muito tempo para cá, falando de educação financeira, a gente não reconhece tamanha importância de poupar e fazer investimentos. Esse é o verdadeiro problema. Não é necessariamente o acesso. O acesso hoje é democrático. Eu abri uma conta numa corretora, eu abri conta num banco digital e eu fazer investimentos, às vezes até o que está no saldo, ele já está rendendo, né, de um dia para outro, o overnight que a gente chama, já está fazendo de certa forma um investimento. A grande questão é, poxa, será que eu entendo a importância de poupar? Será que eu entendo o quanto que isso é importante para o longo prazo?
E, poxa, será que eu não coloco outras coisas na frente disso? Esse, na minha opinião, é o fator X da questão. Mas o acesso hoje é muito tranquilo, né? Com valores pequenos, que depende de cada um, né? É muito tranquilo de começar a investir. Eu tenho certeza que muitas pessoas fazem o seguinte: bom, eu tenho um dinheirinho sobrando lá, e acontece normalmente até pelo protocolo das instituições bancárias. As pessoas entram em contato. Olha aqui, seu José, eu estou vendo que o senhor tem na conta aqui tanto, vamos fazer uma aplicação, até porque faz parte das metas. É correto, ou talvez não seja a palavra mais adequada, mas seria o mais indicado, entregar na mão da instituição bancária: olha, eu tenho esses R$100, eu quero que vocês invistam? Sabe que assim, esse é um assunto que cresceu muito na internet, tem cada vez mais influenciadores falando sobre isso, que é sobre o conflito de interesses, né? Sem tentar entrar muito num aspecto técnico, mas existem duas formas de comissionamento, das duas principais formas de comissionamento hoje dentro das instituições financeiras. Quem trabalha hoje como assessor, consultor de investimentos, que uma das formas eu te cobro com base num percentual daquilo que tu investe comigo. Então, poxa, se o Glauco ele investe R$100 comigo, eu vou cobrar um percentual em cima desses R$100. Essa é a forma com que os Estados Unidos e diversos países desenvolvidos costumam trabalhar. No Brasil, grande parte dos investidores estão numa outra linha de comissionamento ou de remuneração para as instituições financeiras, que é com base num modelo transacional. Então, é mais ou menos como se eu fosse um médico e eu tivesse te cobrando, ou sendo remunerado com base no remédio em que eu te indico. Então, os produtos, eles têm um comissionamento diferente. Os produtos, cada um, o pior, melhor, enfim, ele paga algo diferente para quem distribui. E hoje, grande parte dos brasileiros e grande parte da indústria está nesse modelo transacional. E ele não está num modelo consultivo, em que o cliente ele sabe quanto que ele está pagando, é um percentual da minha carteira. Então, poxa, se o dinheiro do Glauco está crescendo, então eu também estou ganhando mais como, talvez, consultor do Glauco, como assessor. Né? Então, esse é um modelo que começa já institucional, né? O Brasil, de certa forma, ele já está habituado com o modelo de comissionamento. Então, hoje, eu colocar todo o meu recurso, eu colocar toda a dependência, eu confiar plenamente e cegamente em uma instituição, em um profissional, por mais correto que ele seja, poxa, ele já tem hoje alguns incentivos para talvez não fazer o melhor trabalho do mundo. Talvez ele possa ter alguns conflitos e não necessariamente aquilo que é ofertado seja o que é melhor para o cliente. Talvez seja o que é melhor para a instituição. E isso é um cuidado que tem que ser, obviamente, tem que ser tomado. Mas, de qualquer forma, né, eu acho que quando a gente está delegando para alguém, tem uma diferença muito grande. Poxa, eu quero contar com algum especialista no mercado financeiro, alguém que é bom, alguém que é correto. Sim, inclusive, me permite, eu já ia inserir esse assunto também, porque nós não falamos apenas de instituições bancárias. Tem corretoras, tem profissionais especializados que, de repente, eles podem lhe ajudar e muito nesse papel. Mas aí eu já emendo, então, e já era esse o assunto que estava encaminhando o José, afinal de contas, também é uma responsabilidade, a gente está delegando a esse profissional algo que, de repente, é o fruto de uma vida inteira. Aí eu queria saber a sua opinião a respeito disso. É extremamente importante, tem muita gente muito competente no mercado, tem excelentes profissionais, né, que vão realmente ter um interesse genuíno de estar fazendo um bom trabalho, mas algo que é muito bom deixar claro aqui, sempre o maior aliado do dinheiro é o dono do dinheiro. Então, assim, as pessoas elas precisam tomar as rédeas sempre em relação aos investimentos, por mais profissional que seja o assessor, o consultor, que está cuidando, auxiliando a cuidar desse recurso. Porque a gente tem que ter uma informação de para onde a gente está indo o rumo dos nossos investimentos. O Glauco, com certeza, se eu estivesse te assessorando, se eu estivesse cuidando do teu dinheiro, por mais que eu seja um ótimo profissional, por mais que eu te conheça de anos, tu vai te conhecer melhor do que eu te conheço. Então é melhor que tu saiba para onde a gente está indo e que tu participe do processo. Tem uma diferença muito grande entre delegar e delargar.
Né? Às vezes, o que eu entendo que é o erro é as pessoas colocarem 100% na responsabilidade na mão de outra pessoa. E talvez não esteja indo para um rumo que a pessoa ela gostaria. Mas, poxa, se ela não está participando do processo, se ela não está entendendo aquilo que está sendo feito dentro de um trabalho, ela corre o risco de que isso possa ser uma realidade. Então, com certeza, é importante contar. Tem muitas informações que quem trabalha no mercado financeiro vai conseguir trazer de uma forma mais simples, vai ter acesso a mais informações. Então, é super importante contar com um trabalho, mas é importante participar junto deste trabalho, né? Porque é o seu dinheiro, é a sua aposentadoria, é o seu longo prazo. Né? Então, tem que ser direito. É o seu direito. Então, é importante estar participando do processo e é importante saber como que a pessoa que te auxilia ela está sendo remunerada. Eu acho que isso é um fator hoje que é um fator chave para as pessoas. Né? Desde 2025 se tornou, né, a gente teve uma mudança na regulamentação dentro do Brasil, em que foi colocada a transparência no comissionamento dos investimentos. Então, algo que nos Estados Unidos, por exemplo, é desde 1999. Então, a gente está falando aí de mais de 20 anos atrás. A gente está falando de 25, 26 anos atrás. Lá, desde 1999, se fosse optado pelo modelo que eu trouxe antes, o modelo de comissionamento, poxa, já é claro para a pessoa quanto que está sendo comissionado, quanto que a pessoa, a instituição está recebendo, ganhando para estar fazendo aquela sugestão. No Brasil, isso foi em 2025. Nossa. Então, aqui, a gente tem um delay grande em relação a países mais desenvolvidos, quando a gente fala de mercado financeiro, mas a gente está evoluindo também. Então, hoje as pessoas têm uma necessidade, e está corretíssimo, pela transparência. Então, o mercado está mais transparente também, né? A CVM está cada vez trazendo mais essa clareza para as pessoas. E muito da internet também contribuiu muito para a exigência disso fazer andar mais rápido. Claro. Só aqui uma lembrança agora, e eu acho que essa é uma conduta reprovável. A minha mãe, uma idosa, a gente foi dar uma olhada na conta e tinha os títulos de capitalização, aqueles negócios todos, que ela simplesmente nem sabia que estava sendo descontada. Tá, tudo bem, é uma poupança, mas eu tenho certeza que aquilo foi colocado ou goela abaixo ou de uma forma, né, velada ali para ela adquirir aquele produto, que de forma alguma ela disse, não, isso não... Então, é esse tipo de conduta que eu não gosto. E as instituições, elas acabam invadindo um terreno pouco ético, aliás, sem ética, na minha opinião. Mas, assim, taxa Selic. Na reunião do Copom, tivemos uma redução percentual, né, 0,25. Devemos agora, então, atender a essa percentagem de 14,25%. Isso muda muita coisa no sentido de aplicação financeira? Muda pouco, tá, Glauco? Porque ainda é um cenário alto. Né? É um cenário positivo, de certa forma. Isso indica que a gente está caminhando para um cenário de redução de juros, né? Que é uma inflação mais controlada. Mas eu acho que antes de entrar no porquê que muda pouco, é interessante explicar, né, principalmente para o pessoal que está escutando de casa, o que realmente significa ter uma Selic alta, uma Selic de 14,25, porque eu falo por mim. Antes de eu entrar no mercado financeiro, por mais que eu já tivesse na engenharia de produção, ter tido algumas cadeiras de investimentos, né, sobre engenharia econômica, viabilidade de investimentos, eu não tinha noção real de como que afeta na minha vida a taxa Selic, como que afeta na minha vida a inflação, o IPCA mais alto. Poxa, como é que o PIB e o gasto de um governo ele pode implicar no dia a dia, no meu dia a dia? Né? Então, antes de trazer o cenário da Selic caindo de 14,5 para 14,25, eu acho que é importante explicar para o pessoal de casa que a Selic ela pode ser enxergada como o custo do dinheiro. Né? Nós, fazendo um retrospecto para trás, né, ali na época da pandemia, mais ou menos, o que nós tivemos? Né? O que aconteceu na pandemia? Eu sempre gosto de trazer algumas analogias para trazer de uma forma mais simples. Na pandemia, né, nós tivemos um choque de oferta e demanda. Né? O que seria isso? Nós tivemos as empresas parando, as pessoas indo para casa, nós tivemos um auxílio emergencial, tanto aqui quanto em diversos países do mundo, então a gente aumentou, de certa forma, teve um choque na cadeia de oferta e demanda muito grande. Tá, beleza, isso está muito complexo. Como é que eu explico isso de uma forma mais simples? Pensa assim,
Ferrari. Pensar num carro, né? Um carro que hoje tem poucos que a gente vê na rua, né? Um carro com valor agregado muito alto. O que acontece com a Ferrari? A gente tem uma oferta pequena de carros, são poucos carros que circulam por aí, mas a gente tem demanda muito grande. Muita gente quer ter uma Ferrari, né? Hoje dentro do mundo. Então, faz com que o valor da Ferrari seja um valor agregado alto. Beleza. Se a gente aplica uma lógica de que, poxa, e se a Ferrari fosse fabricada em cada um dos municípios que a gente tem aqui no Brasil, aumentasse muito, a cada 2 minutos aqui na rua passasse uma Ferrari e fosse algo muito mais acessível, provavelmente, como a gente está aumentando muito a oferta de Ferraris no mundo e a demanda ela continua a mesma, talvez o valor da Ferrari fosse tornar mais acessível também. Agora tem mais Ferraris no mundo. Fazendo um retrospecto agora com o dinheiro, uma analogia com o dinheiro, na pandemia a gente teve um movimento muito semelhante com o dinheiro. Quando a gente teve as pessoas indo para casa, a gente teve as empresas parando de produzir, grande parte delas, a gente teve trilhões de dólares, trilhões de reais sendo injetados na economia. O que a gente fez com o dinheiro na lógica da Ferrari? A gente aumentou as fábricas, a gente aumentou a circulação muito forte de dinheiro. Começou a ser ofertado dinheiro barato, crédito para tudo que era lado, de uma forma cavalar de dinheiro circulando por aí. E como a demanda diminuiu, as pessoas estavam em casa, estavam gastando menos, o que aconteceu com o dinheiro? O dinheiro ele começou a circular demais. Quando o dinheiro circula demais, ele perde seu valor. Então a gente teve uma inflação desde aquele momento. Então, estou dando vários passos atrás para chegar na Selic de hoje. Sim. Beleza. Se o dinheiro, naquele momento, ele começou a perder valor, a gente começou a ter uma inflação muito carregada de lá para cá, por vários fatores, mas a pandemia foi o principal evento marcante desde lá para cá, nós temos desde então um cenário em que, como é que um governo, seja brasileiro, americano, europeu, como é que ele consegue segurar essa inflação que estava descontrolada? Como é que um governo ele pode colocar um freio nisso? Como é que ele consegue controlar para que o dinheiro das pessoas não perca mais valor? Ele tem que diminuir a oferta. Poxa, eu estou falando toda hora aqui de oferta e demanda. Se a Ferrari ela está talvez perdendo muito valor, como é que eu consigo retomar o valor da Ferrari? Começo a diminuir de novo a oferta. E, junto com isso, tu ajusta também a demanda. Então, com o dinheiro, a taxa de juros, explicando para as pessoas de casa, espero que tenha ficado simples, a taxa de juros é justamente o mecanismo que o governo utiliza para conseguir equilibrar esses pratos. Então, o dinheiro, a taxa Selic estando muito alta, que foi a posição de grande parte dos bancos centrais do mundo afora, foram colocados num patamar mais alto, porque o dinheiro estando mais caro, ele tem uma tendência a circular menos. Talvez o consumidor que estava em casa pensando em comprar um imóvel na praia, pegando um financiamento, poxa, teve época que o financiamento estava barato. Se ele utiliza uma base da Selic e a Selic está mais alta, agora talvez ele não vá fazer. Ele vai esperar alguns anos para financiar um imóvel. Talvez ele vai esperar alguns anos para ele parcelar alguma coisa. Ao invés de pagar uma geladeira, hoje talvez ele pague 3, 4 geladeiras. Então talvez ele não compre a geladeira. Então isso faz com que a inflação, o dinheiro, vai diminuindo a oferta, a circulação de dinheiro, e isso vai fazendo com que a economia ela volte ao prumo. Então hoje a Selic está alta, justamente para conter essa inflação. Não necessariamente é o que o governo quer fazer ou o que o Banco Central quer que seja feito, porque isso também trava a economia. Isso faz com que as pessoas não comprem a geladeira, não comprem a casa na praia, o que não é bom. O país cresce menos com uma Selic alta, mas a Selic ela dita o custo do dinheiro. Beleza. E também tem um outro fator. A Selic, hoje, ela é um instrumento de investimento, é uma referência para os investimentos. Então, um cenário de Selic alta, de 14,25, significa que a gente tem hoje uma pessoa que investir num tesouro Selic, ela vai ter algo muito próximo de 14,25. A gente está falando de um investimento de mais de 1% ao mês de retorno, emprestando dinheiro para o governo, né? Que hoje, na ordem de grandeza de risco, é onde a gente tem o risk-free, né? Onde a gente tem o menor risco para quem eu empresto o dinheiro. Eu não concordo, eu acho que é arriscado emprestar dinheiro para o governo. Então empresta para um banco, empresta para o governo nos Estados Unidos, o juro está alto no mundo todo. Está para todos. Está para todos. Então, hoje, eu emprestar dinheiro para essas instituições me traz um retorno alto. Então, isso, de novo, só justifica a tese sobre o controle inflacionário.
Se para eu deixar meu dinheiro parado, eu ganho mais de 1% ao mês, por que eu vou mexer nesse dinheiro? Por que eu vou empreender nesse momento? Por que eu vou, talvez, tomar risco? Se sem tomar risco, com o dinheiro parado lá no banco, tranquilinho, então, eu já consigo ter uma boa rentabilidade. Essa é a discussão, né? O que pode ser bom e o que pode significar recessão, o que significa a roda não girar. São pontos de vista diferentes, né? Do ponto de vista do investidor, ele tem resultados muito bons, né? Porque aí eu não sei, aí nós podemos entrar já num aspecto mais prático. O que seria recomendado? Por exemplo, o Glauco tem 50 mil. Estou falando só em tese, tá? Não tem 50 mil, mas faz de conta que eu tenho. Tem algo que é mais indicado ou depende do meu risco que eu quero assumir? Alguma coisa que o José hoje diga, Glauco, teus 50 mil tu pode... Logicamente que existe aquela indicação de nunca focar só num produto, né? Mas vamos falar de um valor baixo, teoricamente, 50 mil. O que seria indicado para mim? Glauco, hoje é difícil trazer um investimento que ele seja perfeito para o Glauco. Né? Claro, tem investimentos que podem ser muito bons para ti e podem ser muito ruins para mim. Talvez, se eu te perguntar, assim, Glauco, pô, o que para ti é hoje a longo prazo? Talvez tu me fale que é 10 anos, talvez para mim seja 35 anos. Então, hoje, quando as pessoas elas falam sobre alguns conceitos, eles parecem ser os mesmos e parecem ser óbvios. Só que a vida de cada pessoa, ela é diferente. E, querendo ou não, as pessoas elas têm aversão a risco totalmente diferentes. As pessoas elas têm preferências diferentes. Então, assim, não existe um investimento que ele vai ser uma chave secreta que vai destravar algo que seja o perfeito para ti. E o investimento é muito personalizado, então. É muito personalizado. E por isso que a pessoa ela tem que participar. Claro. Por isso que a pessoa ela tem que estar junto na tomada de decisão. Porque é o cliente é que vai entender dele mesmo. Melhor do que quem está auxiliando no processo. Então, ele tem que ser parte. Cada pessoa tem os seus objetivos. Cada pessoa tem a sua estrutura familiar. Cada pessoa tem os seus medos. Então, tem clientes que se preocupam muito com aspectos sucessórios, mais do que outros. Tem pessoas que se preocupam mais com a aposentadoria do que outras. Tem pessoas que preferem mais ativos de curto prazo do que de longo prazo. Então, assim, tem que entender. Né? O que eu posso te trazer hoje, um cenário, né, para não te deixar sem resposta, é que hoje, como a Selic está extremamente alta, ela está em 14,25, qualquer ativo conservador, eu emprestar dinheiro, eu investir em renda fixa, é um momento em que já traz uma boa rentabilidade. Né? A gente fala que hoje no mercado financeiro tem a tríade dos investimentos, que numa ponta tu tem a rentabilidade, na outra ponta tu tem a liquidez e na outra ponta tu tem a segurança do investimento. A nossa máxima no mercado financeiro, a gente fala que é difícil de tu ter um investimento que ele tem as três pontas do triângulo. É difícil hoje tu achar um investimento que ele tenha rentabilidade, liquidez e segurança. Isso era uma grande máxima do mercado. Normalmente eles falam assim, olha, tu escolhe duas pontas do triângulo e tu abandona a outra. Vou te dar exemplos. Poxa, lá no passado eu queria investir em poupança. O que eu tinha na poupança? Eu tinha segurança e eu tinha liquidez. Eu podia mexer no meu dinheiro. Liquidez é o quanto que eu consigo movimentar o recurso. Então, isso está acessível para mim. Poxa, mas eu não tenho uma boa rentabilidade. Então, abri mão da rentabilidade. Beleza, eu quero investir em ações, então. Ações, a liquidez é D+2. Em 2 dias o dinheiro está na conta. E eu espero ter uma boa rentabilidade, uma rentabilidade agressiva. Esquece a segurança, tu não tem uma rentabilidade garantida. Agora não, eu quero ter rentabilidade e segurança. O que eu tenho que fazer? Vai ter que investir mais a longo prazo, tu vai ter que colocar investimentos para 10, 15 anos. Normalmente isso é o que estava acontecendo. Só que nesse momento de mercado, né, olhando para o Brasil hoje é o país que tem um dos melhores juros reais do mundo. O que significa isso? Né? A gente tem hoje uma Selic alta e uma inflação comparada com a Selic, né? Porque se a Selic é o quanto que valoriza meu dinheiro e a inflação é o quanto que desvaloriza o meu dinheiro, se eu fizer uma subtração aqui, se eu tirar da Selic a inflação, eu vou ter o meu juro real. Né? De uma forma muito simplória vai ser isso. Sim. Hoje, esse juro real no Brasil é um dos mais altos do mundo. Então, hoje, se eu abrir uma conta no Tesouro
e eu emprestar dinheiro para o governo, se eu investir até mesmo na poupança ou em 100% do CDI, investimentos que a gente sempre escutou, Sim. de que não traziam tanto retorno, o nosso juro real está tão alto que ainda assim a pessoa ela vai ter uma boa rentabilidade. Então hoje, para quem é conservador, o oceano está azul. Eu consigo... mansinho. Está mansinho. Eu consigo deixar o meu dinheiro numa aplicação tranquila, segura e que vai estar me rendendo lá um juro real de 9%, 10% ao ano. Então, assim, o que valoriza e o que desvaloriza meu dinheiro, no final de contas, eu estou ganhando 9% acima da inflação. Tinha títulos do governo pagando IPCA mais 9, ou seja, o mais 9 ali, aquela fatia, se a IPCA é o quanto que desvaloriza meu dinheiro e eu tenho IPCA mais 9, significa que eu tenho 9% de ganho real, de juro real, sobre a inflação. Poxa, isso hoje falando de governo e do título menos arriscado que nós temos no mercado. Então, isso é um sinal bom para quem é investidor e principalmente para quem é conservador. Sem dúvida. E muito bem explicado pelo José. E essa questão do perfil de cada um, da necessidade de cada pessoa, faz muito sentido. Eu posso ter um filho que vai entrar na universidade. Eu posso ter o planejamento de trocar de carro até o final do ano. Eu tenho a questão de trocar de casa. Eu preciso investir dinheiro porque a gente vai para uma casa. Então, é tanta coisa para pegar que não tem como fazer uma fórmula. A pessoa vai ter que dizer, de acordo com o seu perfil, quais são os seus objetivos. E também as suas angústias, porque isso entra neste cálculo. Eu vou pedir licença para fazer um intervalo, claro. Zé, e em seguida a gente volta falando sobre investimentos, porque tem aqueles que são mais arrojados. Tem gente que se capacita ao máximo possível para investir na bolsa, por exemplo. Tem gente que se atira a investir em cripto. Então a gente pode falar também sobre isso, logo depois do intervalo. O Visão 360 está de volta, hoje falando sobre investimentos financeiros e, por que não, educação financeira. Faz parte de tudo isso que a gente conversou até agora e vai continuar conversando com o José Mânica, engenheiro de produção e educador financeiro. Mânica, deixa eu tirar uma dúvida, vamos ver se você consegue me responder. Tem muita gente que ainda aplica na poupança, mesmo sabendo da segurança, eu sei da segurança, da proteção, mas enfim... do pouco rendimento em relação a outros tipos de aplicação? Sim. Hoje, um dos investimentos que tem o maior market share, digamos assim, a maior fatia de aonde está aplicado o recurso dos brasileiros, a poupança ainda performa entre uma das mais concorridas, digamos assim, principalmente pela desinformação. Né? Então, até isso já é algo que é preocupante, né, Glauco? Mas se a gente der um passo atrás e for olhar outros dados de Brasil, são mais preocupantes ainda. Então, hoje a gente está falando de pessoas que já investem, já poupam. A gente está falando aí de 30%, 40% da população brasileira. Então, a gente tem uma grandíssima fatia de pessoas que não tem nada poupado. Não tem nada de recurso guardado para um horizonte de curto prazo. Não é nem longo prazo, médio prazo. Desses 30%, só para ter uma ideia, 9%, né, numa pesquisa, tem para mais de um horizonte mais de um ano da população brasileira. Como então, assim, mais de um ano? Consegue ter aplicações e uma reserva de emergência olhando para um horizonte maior de um ano. Sim, entendi. Né? Então, assim, hoje, quando a gente olha para a população brasileira, tem uma quantidade pequena de investidores, infelizmente. Né? Ainda assim, os que investem têm uma boa parte dentro da poupança. Então, o Brasil está num cenário que, se eu for trazer alguns números aqui, poxa, eles são números que são desesperadores. Né? Saiu um ranking que media, né, o índice de educação financeira de cada um dos países. Né? O Brasil foi muito mal. Eram 4 perguntas para uma amostra da população. Né? O brasileiro, o médio, ele teve muita dificuldade de acertar uma das 4 questões. Então, hoje, o Brasil está na 74ª posição do último ranking que saiu. O Brasil está pior do que países como Madagascar, Zimbábue, Bolívia,
Então, assim, países que são muito mais subdesenvolvidos do que o Brasil. Então, assim, queria muito que a minha preocupação ela fosse olhando para quem investe na poupança, mas é maior ainda a minha preocupação para grande parte das pessoas que ainda não investem. Então, assim, dando um passo atrás, quando a gente olha os números, eles são realmente muito preocupantes. As pessoas não têm, tem poucos CPFs hoje na Bolsa, tem poucos CPFs hoje, quando a gente olha o todo, a gente tem hoje mais CPFs... Proporcionalmente ao tamanho, né, proporcionalmente ao do país. tamanho do país, a gente tem mais hoje CPFs investindo em apostas esportivas, né, nas bets e no tigrinho, do que a gente tem hoje dentro da Bolsa. Sabe que tenho ainda, ele não faleceu, ainda bem, um conhecido que não entende de investimentos, mas ele me falou uma coisa que eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Eu não faço investimento, sabe o que eu faço com o meu dinheirinho que sobra? Eu pago o plano de saúde. É o meu investimento em mim mesmo e na minha saúde. É uma forma de ver a vida, entendeu? Eu não vou condenar, por quê? Porque as pessoas têm que saber que é preciso ter reserva, mas a questão de saúde é muito séria. Essa pessoa não quer depender do sistema único de saúde, do sistema público, né? Então, ela considera que o investimento, ao pagar um plano de saúde, é melhor o retorno para ela, em termos de segurança, do que investir no mercado financeiro. E trazendo assim um retrospecto, quando a gente fala de educação e de planejamento financeiro, né, tem algumas dicas práticas que a gente dá para as pessoas, mas uma das coisas que é muito importante as pessoas entenderem é de que imprevistos vão acontecer. A gente não controla isso. Não tem como. Tem coisas que nós controlamos na nossa vida e tem coisas que a gente não controla. Poderia estar vindo para cá, eu poderia ter batido o carro. Eu poderia estar vindo para cá, poderia ter recebido uma ligação de que algum ente querido meu teve algum problema. Poxa, isso tudo pode acontecer, né? Tem pessoas hoje que trabalham como autônomas, elas podem, dependendo do que acontecerem na vida delas, elas podem ter algum processo que elas não consigam trabalhar. Poxa, e se ela não trabalha, e se a fonte de renda dela, uma pessoa que, sei lá, é manicure, ela machuca a mão, se ela não consegue fazer o trabalho dela, o boleto vai chegar igual na casa dela. Então, a gente fala que é uma premissa. Quando a gente olha para o planejamento financeiro de uma vida, é importante a gente tomar alguns seguros também. Então, hoje, querendo ou não, o plano de saúde ele é uma forma de a gente estar segurando o nosso bem, que é a nossa máquina, que é o que produz dinheiro. Claro. Então, eu concordo e eu acho que é uma boa forma de pensar. Não, e eu também, na época, não pensei nesse detalhe, mas é uma pessoa suscetível a ter problemas de saúde também, então é mais do que justificável, né? Só tirar uma dúvida, tem uma espécie de uma regra meio normatizada, assim, de que você deveria, no mínimo, guardar tanto por cento dos seus recursos para economizar, ou não tem? Hoje a gente coloca uma regra, né? A gente coloca um incentivo para que as pessoas elas consigam, no mês a mês, guardar 10% da sua renda. Tem gente que vai falar assim, olha, eu consigo mais do que 10, eu consigo 20, eu consigo 30%. Pô, tá excelente. Se conseguir 10%, tu já está muito acima de grande parte da população brasileira. Aqui, desculpa te interromper, tá, José? Mas aqui vamos deixar claro o seguinte, ó. Um mês não é igual exatamente ao outro mês. Porque tem gente que, de repente, em determinado mês, tem que extrapolar o próprio orçamento. E as coisas acontecem. Os imprevistos, eles estão no meio do caminho. A gente está falando de uma forma geral, né, de uma rotina que deveria ser permanente das pessoas de manter um costume, uma educação financeira, de poupar a partir de 10%. Tem gente que vai conseguir poupar um pouco menos, tem gente que vai conseguir investir mais, de repente, mas, assim, é normal acontecer, os primeiros meses do ano, o empreendedor não consegue, são os piores meses do ano. No final do ano, quem é empreendedor, eu tenho gasto também, eu tenho pessoal para pagar, enfim, tem uma série de coisas. Então, só para deixar claro que isso a gente está falando de uma, uma norma geral. Né? É um objetivo. Né? Tem algumas dicas, se eu fosse, poxa, José, eu quero... Então, me traz algumas dicas para... Eu não invisto ainda, eu quero organizar minhas finanças, eu quero começar a tentar guardar os 10%. Qual que seria o caminho para chegar nos 10%? O caminho que a gente sugere para as pessoas primeira coisa, diagnóstico inicial da vida da pessoa. Coloca todas as despesas daquele mês, dos últimos meses, num papel. Coloca num papel, coloca num caderno, coloca numa planilha de Excel, quem gosta de planilhar. Anota todas as despesas, faz um diagnóstico inicial. Bacana. Foi feito o diagnóstico inicial,
separa numa segunda classe. Separa numa classe de categorias desses gastos. Poxa, os gastos de alimentação, os gastos, de repente, de saúde, os gastos fixos, os gastos variáveis, separa por classes. Quando a gente separa por classe, um exercício que ele é muito importante. Só quando estiver fazendo algumas despesas que parecem pequenas, faz vezes 12. Esse é um exercício que o meu pai, muitas vezes ele me falou assim, cara, tu tá demorando para pagar uma conta, tu recebeu aqui 50 pila a mais de multa por ter feito um segundo boleto, uma segunda via do boleto? Beleza, é 50 reais, é 100 reais, olha numa esfera de um ano. A gente está falando de é 1.200 reais. Choca mais do que 100 reais. Então, poxa, a plataforma de streaming, eu estou querendo ver aqui o Inter, e aí de repente eu tenho que ter a Paramount Plus. Pô, vai somando as tuas plataformas de streaming. Quando vê, somando todas, dá uns 100 e poucos reais. Olha no 100 e poucos reais, parece tranquilo? Parece tranquilo. Olha no ano. A gente está falando de mais de 1.200 reais. Poxa, não é mais tranquilo, né? Estacionamento, gorjeta, coisas que, cafezinho, coisas que parecem pequenas, soma a categoria e coloca num intervalo de 12 meses. Algumas coisas, com certeza, vai ver que vai incomodar, vai doer. Mas esse processo diagnóstico é importante identificar e é importante doer. Beleza. Fez esse levantamento, depois é muito importante a pessoa ela traçar os objetivos dela. Porque a gente economizar, sendo bem sincero, não é a lógica não é difícil. É que nem perder peso. A gente tem que ganhar mais do que a gente gasta. Se eu quiser emagrecer, eu tenho que gastar mais do que aquilo que eu estou ganhando de calorias. Né? Então, assim, a matemática, a lógica da matemática ela é simples, mas o dia a dia que é difícil. Eu cortar o cafezinho é difícil. Eu cortar o streaming é difícil. Pô, eu gosto tanto daquela série. Eu cortar várias... Eu dizer nãos de curto prazo, pensando no curto prazo, pensando no longo prazo, é difícil. Então, ele desestimula. Por que é importante colocar os objetivos? Porque o objetivo é a razão da gente estar fazendo aquilo. O objetivo é o que me motiva para que eu consiga estar dizendo nãos do cafezinho, da plataforma de streaming, do estacionamento, do carro ao invés do Uber, de várias coisas, para de repente meu filho poder estudar fora, para o meu filho poder fazer uma faculdade, uma escola melhor, uma viagem, uma festa de 15 anos. Então, quando a gente coloca isso no papel e a gente coloca os objetivos, poxa, sensacional. Depois disso, a gente tem que parar uma vez por mês para olhar, e também é importante ser criado um orçamento. Poxa, eu quero que streaming eu não gaste mais de 50 reais. Estacionamento eu não quero gastar mais de 150. Supermercado eu não quero gastar mais de X. Fazer um orçamento com coisas que são factíveis, né? Dado o entendimento de cada um, da realidade de cada um. Coisas que não sejam tão sofridas para cada um. Fiz o orçamento, coloquei os objetivos no papel, já sei quanto que eu estou gastando no mês a mês, já tenho um controle. Qual que é o trabalho a partir disso? Olhar o mês a mês. Poxa, eu tenho o meu orçamento, eu vou ter o orçamento e eu vou comparar com o quanto que realmente eu gastei no mês que vem, em julho. Poxa, o quanto que eu gastei e o quanto que eu deveria ter gastado. Quando eu for fazer essa matemática, eu vou ver se eu extrapolei em algumas categorias, se eu economizei em outras categorias. E dentro desse orçamento, aí entra o fator chave. Tem que ter os investimentos. Quase como se fosse uma despesa ali dentro. A gente fala, né, de novo, o mercado financeiro adora termos em inglês. Né, mas eles falam que é o pay yourself first. Primeira coisa, paga a si mesmo. Paga a si mesmo. Antes de pagar para os outros, qualquer outra coisa, paga para ti, paga para tua filha, paga para os teus netos, paga para o teu futuro. Primeira coisa, caiu o dinheiro no dia 1º, no dia 5, no dia 10, no dia 15, depende quando que cada empresa paga. Quando caiu o dinheiro, já separa uma parte que é para o teu futuro, para os teus investimentos. Porque se deixar, e esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem, se deixar sobrar para daí sim investir, não sobra. Essa conta não então, vai ser fácil. Tem que estar dentro do orçamento. E, gente, tem muita opção, né? Os pacotes, eles são renda fixa, CDB, LCI, LCA, mas, enfim, uma teria soma de muita letrinhas. Muita coisa para a gente observar aqui, mas eu queria tocar nesse assunto dos investimentos de risco, de mais risco, né? De mais alto risco. E se destacando aí bolsa e criptoativos, por que não? Quais seriam suas orientações, hein? Bacana. Aqui a gente está falando de alguns ativos, né, que eles envolvem, quando a gente fala, né,
a gente está envolvendo mais risco, se espera maiores retornos. Que grande parte das pessoas elas se interessam nesse tipo de investimento é porque elas enxergam apenas na relação risco-retorno, elas olham apenas o prêmio do retorno. Então, poxa, eu conheço um fulano que ele conseguiu ganhar X mil reais com criptomoedas. Beleza, isso são coisas que nos motivam. São coisas que a gente quer também na nossa vida. Poxa, se eu estivesse te contando aqui, Glauco, provavelmente tu ia falar assim, pô, eu também queria ter ganhado muito dinheiro com criptomoeda. Bacana. E aí talvez tu vá fazer um investimento que tu não conhece porque tu está olhando exclusivamente por o retorno. Mas tem que ser olhado para uma escala de risco-retorno. Né? Que nos investimentos a gente fala que é o índice Sharpe. E cada investimento tem o seu risco-retorno. Né? Beleza. Isso é um ponto que, primeiro, tem que ser entendido. Todo ativo que está me prometendo uma rentabilidade alta, ele vai me trazer uma maior volatilidade. Criptomoeda, bolsa de valores, etc. Então, a pessoa ela tem que conseguir lidar com o risco, com a volatilidade, ela tem que saber lidar com aquilo ali, se ela quiser pensar num retorno mais alto. Bacana. Outra coisa, esses ativos, eles por mais que eles possam dar no curto prazo um retorno extremamente alto, não são ativos de curto prazo. A tese de criptomoedas é uma tese de longo prazo. A tese das ações, eu estou me tornando sócio de uma companhia. Eu estou colocando meu dinheiro e é como se eu estivesse não só emprestando meu dinheiro para ela. Ela está trocando um percentual da empresa dela para que eu capitalize a empresa. Então, se eu estou fazendo um investimento naquela empresa, se eu estou comprando Vale do Rio Doce, por exemplo, eu estou emprestando meu dinheiro, eu estou me tornando sócio da Vale. Por mais que seja de uma fatia pequenininha, por mais que esteja no fracionário, mas não vai ser no curto prazo de que tu pode esperar que a Vale, talvez ela dê um salto muito legal no curto prazo, mas o horizonte de investimentos para os ativos mais de risco, eles têm que ser mais alongados. E as pessoas, normalmente, elas esperam já no curto prazo ter esses retornos. Imediatismo. E tem um ponto que eu acho que é muito legal quando a gente fala de ativo de risco, que é o seguinte, vou te dar alguns exemplos, tá? Hoje, algo que a gente enxergava muito, falando com os clientes, falando com as pessoas que trabalham no mercado financeiro, cara, uma das maiores alocações que as pessoas estão fazendo hoje é em CDI. A gente fala que as maiores... Hoje tem muita gente que procura liquidez, procura CDI, porque é o que entrega o melhor resultado. Porque as pessoas olham numa ótica de curto prazo. E aí colocam todas as fichas só em CDI, só em pós-fixado. Só que o segredo dos investimentos é a diversificação. Sim. Então, quando a gente olha, por exemplo, vou te fazer uma retrospectiva para 2008. 2008. Isso acontece muito. Assim, o que aconteceu? 2007, o Glauco teve um retorno ótimo na Bolsa de Valores americana. Vou investir também na Bolsa de Investimentos americana. O que aconteceu em 2008? Subprime, crise, pum. O que acontece? Os investimentos caem. E agora, o que eu penso? Não deveria ter investido em Bolsa. Tomei uma decisão errada, vou sair disso daqui. Vou sair e vou para a renda fixa. O que acontece em 2009? Os investimentos, eles voltam. Eles voltam e aí eu penso assim, perdi o timing da renda variável de novo. Vou voltar para a renda variável. A renda variável cai. E assim o investidor ele fica saindo de ativo para ativo, de risco para segurança, de segurança para diversificação. Ele fica pulando de galho em galho, porque ele vai acompanhando a história. E investimentos é algo que é psicológico, é algo que tem um movimento de manada, a gente quer as coisas que no momento estão nos entregando mais, mas isso é onde mora o maior perigo, onde moram as maiores pegadinhas. E às vezes a gente fica pulando de galho em galho e a gente não sai do lugar. Então o segredo é a diversificação de carteira. E isso é o que mostra a médio e longo prazo as carteiras. E até falando de risco, tem um estudo muito legal da Fidelity, que é uma das maiores instituições americanas aí que a gente tem hoje, que atuam, né, no mercado financeiro, que eles pegaram de todas as carteiras que eles tinham dos clientes, quais eram as carteiras que tinham a melhor rentabilidade. Eles foram ver o que esses investidores eles tinham em comum. E o que esses investidores tinham em comum é que muitas vezes eram carteiras de pessoas que já tinham falecido. Então eram carteiras que não movimentaram, eram carteiras que ficaram ao longo prazo. Tempo ao tempo, que é o fator mais importante quando a gente fala de investimento. Isso é uma lição para a vida, né? A gente não tem paciência para várias coisas e, pelo jeito, muitas vezes nem para investir.
Infelizmente, poxa, a gente teria tanta coisa para falar, mas fica o convite aqui para uma próxima oportunidade. Esse é um momento de muitas transformações. O pessoal te encontra nas redes sociais também? Me encontra, meu Instagram é José Mânica, _, até espero começar a postar mais coisas por lá. Boa. Estou investindo num estúdiozinho em casa para começar a postar um pouco mais, porque eu acho que é um assunto legal de falar, todo mundo gosta. A gente precisa de pessoas corretas, pessoas boas para falar sobre isso. E sempre portas abertas aqui para a gente conversar e procurar passar também algumas informações preciosas para quem está tentando desbravar esse mundo aqui. Conversamos com o José Mânica, engenheiro de produção e educador financeiro. Muito obrigado pela presença aqui no Visão 360. Show de bola. Eu que agradeço pela oportunidade. Espero voltar mais vezes. Sem dúvida, o convite já está feito aqui. E muito obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no Visão 360 com assuntos de interesse da nossa rotina. Na tela da Masper TV, infinitas possibilidades. Até a próxima. Tchau.